Howdy! Olá, como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges e nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos conferir o conteúdo. Então, a nossa aula 2, objeto de conhecimento, é a construção de laços afetivos e convívio social. O detalhamento é cumprimentos, apresentações, linguagem de sala de aula. Então, fiquem bastante atentos, a nossa aula está muito legal hoje. Let's go! Bem, nós vamos dar início à nossa aula falando deles, os greetings. Greetings. Aqui ao meu lado, nessas caixinhas, nós temos exemplos de greetings. Será que você está desconfiado do que será? Do que é esse significado? Ó, nós temos a palavra hello, hey, hi, not much, what's up? E aí, você já descobriu o que são greetings? Isso mesmo. Greetings são saudações. Saudações. Então, nós vamos ver exemplos de como nós usamos essas saudações, certo? No nosso dia a dia. E por falar no dia a dia, nós vamos iniciar vendo algumas saudações que nós utilizamos logo no começo do dia. Vamos ver também para a parte da tarde e pela parte da noite. Vamos conferir. Bem, logo ao amanhecer, não é? Nós costumamos encontrar as pessoas e nós damos o que para elas? O que nós falamos quando o sol está nascendo? Isso mesmo, em inglês falamos good morning, good morning, good morning, bom dia. E quando o sol, né, vai caminhando, o dia vai passando, certo? Nós também podemos utilizar uma outra saudação, certo? Já pela parte da tarde, que é good afternoon, good afternoon, good afternoon, que significa boa tarde. Então, good morning para bom dia e good afternoon para boa tarde. Agora, quero que vocês fiquem atentos, nós vamos observar alguns diálogos que mostram exemplos de como você vai fazer essa saudação à noite. Acompanhe. Good evening, Victoria. Good evening, Potita. Então, agora, fiquem atentos, porque o nosso relógio está marcando 7 horas da noite. Ou seja, as pessoas estão chegando, certo? E as meninas, que vocês vão observar o diálogo, elas vão dar boa noite umas para as outras, uma para a outra. Observe. Good night, Victoria. Good night, Potita. Bem, então vamos observar novamente, porque nós temos diferenças quando a gente utiliza o nosso boa noite em inglês. Temos duas palavras diferentes. Então, vocês vão acompanhar primeiramente aqui o diálogo das meninas, quando elas estão chegando, certo? Vamos acompanhar. Good evening, Victoria. Good evening, Potita. Então, vocês acompanharam aí esse pequeno diálogo mostrando como as meninas, não é, se cumprimentaram à noite, quando chegaram, certo? Elas utilizaram a expressão good evening, que significa boa noite. Agora, observe, vai mudar o nosso relógio, agora já são 10 horas, hora de ir, não é? Hora da saída. Agora, fiquem atentos à expressão que elas utilizam para dar boa noite, para despedir-se. Good night, Victoria. Good night, Potita. Olha só, foi um pouquinho diferente agora, não é verdade? Então, à noite, observe quando você está chegando, você usa o good evening. Na hora da saída, você utiliza o good night, ao despedir-se. Ambos significam a mesma coisa, mas a situação é que muda, certo? Na chegada, good evening. Na saída, good night, ok? Para ir embora, right? Então, vocês vão observar aí, quando a gente conversa com vocês, a gente vai utilizar essas expressões também. Continuando, né, os nossos greetings, as nossas saudações, vocês vão ver agora um pequeno trecho de vídeo também, que eu vou interagir com nossos personagens, utilizando mais expressões de saudação. Take a look. Hey, Claudia.
What's up? Hey, Potira, not much. Hi, Cláudia. Hello, Solomon. Tivemos a participação especial do nosso personagem de Potira, o Solomon. Vocês observaram que eu utilizei algumas expressões, certo? Para dar as minhas saudações para eles. Eles utilizaram palavras diferentes, eu também utilizei outras. Então, assim como vocês viram que temos várias palavras, nós temos várias situações também que nós podemos utilizar na língua inglesa para dar as nossas saudações. Então, vamos aos nossos greetings, que são vários. Vamos iniciar primeiro com as perguntas, com as questions. Observe aqui a nossa pequena lista. Então, aqui as perguntas vocês vão observar, vamos treinar um pouquinho nessa pronúncia, ok? Então, a primeira vocês têm aí, ó. How have you been? How have you been? How have you been? Ou então, mais contraído, né? How have you been? How have you been? O que significa? Como você está? Como estão indo as coisas, no caso aqui, ultimamente, né? O que está acontecendo aí na sua vida ultimamente? How have you been? How have you been? How have you been? How have you been? Vamos ver mais uma outra pergunta. How is everything? How is everything? Como está? Como está tudo? Como estão as coisas, né? No geral, né? Então, quando a pessoa se encontra aí com você, você pode jogar essa pergunta para ela. E aí, como é que estão as coisas? How is everything? Como está tudo? Como estão as coisas? Uma outra perguntinha também. How are you doing? How are you doing? A mesma ideia. Como vai? Como estão as coisas? Como é que tá? Então, how are you doing? How are you doing? E how is everything? How is everything? Temos algumas perguntas que são um pouquinho mais informais. Acompanhe. Olha aqui como exemplo delas, nós temos how are you? How are you? How are you? Às vezes a gente não consegue nem perceber que a pessoa perguntou alguma coisa, porque elas falam tão rápido que fica assim, o que foi que ela perguntou? Foi isso, how are you? How are you? Ok? O que ela perguntou? Como vai? Como você está? Então, por isso que é tão informal, né? As pessoas falam bem rapidinho e junta tudo e a gente não consegue entender muito bem. Mas essa é uma pergunta bem informal. How are you? How are you? Continuando. How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Como está indo? Como é que estão as coisas? Também são exemplos de perguntas mais informais. Mais uma outra pergunta. How are things? Como estão as coisas? How are things? A palavra things significam coisas, né? Então a pessoa perguntou logo direto. Como estão as coisas? How are things? How are things? Mais uma outra pergunta. Aqui um pouquinho mais informal também, né? How are you guys? How are you guys? Então, esse guys significa pessoal. E aí, pessoal, como estão? Como é que são as coisas? Certo? Então, quando você chegar lá na turma, você pode perguntar isso daí, né? How are you guys? Como tá, pessoal? Como é que tá aí, povo? How are you guys? Como vocês estão? Bom, vimos exemplos de questions. Questions. Vamos agora dar uma olhada nos exemplos das respostas. Acompanhe. Então, as respostas também são variadas. Acompanhe aqui comigo. A primeira, olha, quando está tudo ok, I'm doing great. I'm doing great. Então, para qualquer uma daquelas perguntas que você viu, né, com how are you doing, how are you, então pode utilizar também, não é? I'm doing great. Então, muito bem, está tudo certo, está tudo maravilhoso. I'm doing great. Um outro exemplo, same old, same old. Sempre, né? Não mudou muita coisa, está tudo normal. Same old, same old. O de sempre. Um outro também que é bem informal é I'm getting by. I'm getting by. Tô me virando, né? Tô dando meu jeito, tô seguindo a vida, né? I'm getting by. Então, também são expressões que são bem formais. Continuando. Mais respostas para você utilizar. Então, agora vamos a mais algumas perguntas, né? Para a gente poder utilizar. Vamos ver. Então, what's going on? What's going on? What's going on? Então, como está ou como estão as coisas? Então, what's going on? Você pode também utilizar essa pergunta. Mais uma pergunta informal, você talvez já tenha ouvido por aí, não é?
What's up? Tem gente que fala what's up, what's up, what's up. Então é bem contraidinha, né? A pessoa pergunta bem rápido, então ela fica com esse som aí, what's up? E aí, como está? E aí, como está? Vamos ver a próxima. What's new? What's new é qual é a novidade ou quais são as novidades? Quais são as novidades? What's new? O que está rolando de novo aí na tua vida que eu não estou sabendo? Então, what's new? Ok? Vamos ver algumas respostas agora. Not much. Em geral, essa resposta para quando a pessoa te pergunta what's up? What's up? What's up? Então, você responde not much. Nada demais. Ok? Continuando. Agora, vocês vão observar algumas respostas em relação a essa imagem. Podemos observar que a menina da imagem está bem alegre, está bem feliz, não é verdade? Então, nós vamos ver respostas, não é? Com essa ideia, que a pessoa está bem, que está tudo ok. Vamos observar, então. Então, você tem aí a primeira resposta, pode ser good. Good. Então, quando a pessoa te pergunta, e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? How are you? How are things? Você pode responder good ou I'm good. I'm good. I'm pretty good. I'm pretty good. Todas elas têm a mesma ideia, o mesmo significado. Ah, eu estou bem, estou muito bem, está tudo ok, está tudo ótimo, right? Então, todas essas palavras aí em azul têm essa mesma ideia. Então, quando alguém perguntar para você, né? E se tiver tudo bem, você pode utilizar essas opções aí, tá? Good, I'm good, ou I'm pretty good, que eu estou muito bem. Outras ideias para você responder também, né, quando estiver tudo ok. Pode ser great, great. Eu estou ótimo, eu estou ótima. Ou então, I'm great, I'm great. Eu estou ótimo, eu estou ótima, eu estou muito bem, eu estou bem. Então, são opções também para quando você estiver tudo ok, não é? Great, I'm great. Então, são opções aí que você também pode utilizar. Mais uma outra ideia de resposta, quando estiver tudo ok. Pretty good. Pretty good. Ou, como os americanos falam, né? Pretty, né? O som de R quando tem um T ali na palavra, né? Pretty good. Pretty good. Muito bem. Ah, eu estou muito bem. Pretty good. Então, a pessoa te pergunta, How are things? Ah, pretty good. Está tudo certo. Estou muito bem. Tudo tranquilo. Outras opções que você também pode responder, não é? Quando estiver tudo ok, são fabulous. Fabulous. Ah, fabulosa, minha vida está maravilhosa. Ou então só a palavra great, não é? Awesome, muito, muito bom. Marvelous, maravilhoso. Phenomenal, né? Então está muito bom, né? Wonderful, maravilhoso também. Então essas últimas aí também são ideias, né? De quando você está tudo muito, muito bem. Certo? Então, vimos opções de resposta com a ideia, quando a pessoa está bem, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, wonderful. Nós temos também respostas quando as coisas não estão muito bem. Então, não está muito bem, está mais ou menos, está meio ruinzinho. Vamos conferir quais são. Então, as respostas, não é? Quando está mais ou menos, vocês observam a imagem dessa menina, não é? Ela não está muito bem, está acontecendo alguma coisa errada, né? O semblante dela já não está muito ok. Então, uma resposta, quando não estiver muito bem, você responde ali, ok. Então, a ideia desse ok é tipo assim, não está muito bom também, mas não está muito ruim, certo? Então, essa é a ideia desse ok. Então, quando alguém pergunta para você, né, você não quer responder que está tudo bem, maravilhoso, ou também não está muito ruim, você responde, ok. Continuando, na mesma ideia do ok, você também pode utilizar not bad. Not bad. Not bad significa nada mal. Não está muito ruim, também não está muito bom. Então, está naquele meio termo, né? Então, assim como o ok, o not bad dá essa ideia, né? Mais ou menos. Outra resposta, não é? Que você também pode utilizar
é a expressão I've been better. I've been better. I've been better. Já estive melhor, né? Aí a pessoa já está dizendo que já não está tão bem assim, né? Então, I've been better. Ah, já estive melhor. Eu não estou muito bem não, mas já estive melhor. Então, I've been better. I've been better. Outra opção também de resposta, not that great. Not that great. Temos ainda I'm just okay. I'm just okay. I'm just okay. E também not so good. Not so good. Not so good. Não muito bem. Então dá essa mesma ideia, né? Tipo umas coisas, tô mais ou menos, né? Não tá muito legal não, né? Mas dá para ir levando. Essa é a ideia dessas expressões aí, ok? Not bad, I've been better. Not that great, I'm just okay. Not so good, certo? E temos ainda nesse ritmo de respostas, temos mais algumas. Temos aí I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. Eu estou cansado ou eu estou cansada. Então, lembre-se que os adjetivos, eles podem ser utilizados, né? Tanto para meninos ou meninas, né? Ela não tem problema de você utilizá-los, certo? Então, eu estou cansado ou eu estou cansada. I'm tired. I'm tired. Estou cansado ou eu estou cansada. A próxima resposta nós temos I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Eu estou com fome. I'm hungry. I'm hungry. Então, a expressão, a palavra hungry é com fome, não é? Então, quando você acrescentou ali o pronome I junto com contração M, eu estou, né? Que é o verbo to be ali na forma contraída. Eu estou, I'm hungry, com fome. I'm hungry. I'm hungry. Na próxima expressão também, que dá essa ideia, né, de as coisas não estão muito bem, aí já está bem mais claro, né? Olha só, nós temos I'm not so good. I'm not so good. I'm not so good. Eu não estou muito bem. I'm not so good. Então aí já está bem claro, né? A pessoa já está dizendo que ela não está legal, que tem alguma coisa errada, né? Que a expressão dela, pelo rosto dela também aí, já está dizendo tudo, né? I'm not, a forma negativa, né? O verbo to be junto com a palavra not. Eu não estou. E ali a expressão so good. Eu não estou muito bem, não estou legal, tem alguma coisa errada comigo, ok? E aí já está bem claro, né, que ela não está bem. Então, quando a pessoa perguntar para você, e realmente a sua expressão, né, o que você estiver sentindo é isso, você pode utilizar essa expressão aí. I'm not so good. I'm not so good. Então, essas últimas opções aí, realmente é que você não está bem, né? Não está legal. As anteriores é que estavam mais ou menos, né? Não estava muito bom não, né? Mas dava para ir levando, ok? Bem, assim como a gente viu perguntas que vocês podem utilizar, né? Para saber como a pessoa está, né? Ou as pessoas, certo? Vocês viram as respostas também, para você também responder, né? Se você está bem ou se não está, certo? Vimos várias opções delas. Vimos as palavras que nós utilizamos, né? No geral, bom dia, boa tarde, né? Good morning, good afternoon. Nós temos os greetings que se relacionam em relação às respostas de despedida, ok? Expressões que você utiliza para se despedir. Então, nós temos aqui algumas opções que vocês podem utilizar para se despedir. Expressões de greetings que falam sobre despedida. Então, aqui nós vamos observar algumas respostas com os nossos personagens falando entre eles. Vamos verificar o diálogo entre cada um deles. Acompanhe. Bye. Goodbye. See you later. I'll see you soon. I'll see you tomorrow.
See ya! Bye. Goodbye. See you later. I'll see you soon. I'll see you tomorrow. See ya! Bye. Goodbye. Bem, aí nossos personagens, não é? Eles estão se despedindo. Qual a expressão que eles utilizaram? Só aquela palavrinha que é super curta, que eu acho que talvez vocês já devem ter ouvido, não é? A palavra bye. O que é bye? Tchau. Então, bye, em inglês, né? No nosso português é tchau. Tchau, bye. E outra palavra que dá essa mesma ideia, que tem até o bye lá no final, é a palavra goodbye. 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 E aí, quando a gente fala a palavra, ela fica um pouquinho mais curta, né? Quando fala mais rápido. Goodbye. 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 Então, palavra falando normalmente devagar, ela fica goodbye. E quando você fala normalmente, né? No dia a dia, goodbye. Né? E parece que você engoliu já esse O daí do meio, né? Então, fica goodbye. Goodbye. Então, bye, tchau, ou goodbye, goodbye. Então, essas expressões você pode utilizar para dar tchau, tá? Esse goodbye, tá aí, você pode observar que tem adeus aí, mas é a mesma coisa que tchau. Tchau, 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 ok? Então, eles dão a mesma ideia. Então, é tchau ou adeus, right? Então, eles dão essa mesma ideia de despedida. Vamos ver o próximo. See you later. I'll see you soon. Nessas expressões que nossos personagens utilizaram, eles utilizaram uma outra forma de se despedir, que é a palavra see you later. See you later. Lembrem que essa letra T, não é? Em inglês, nos americanos falam mais como se fosse um R, né? Então, later. See you later. Então, o verbo see é ver. Então, ver o quê? You, você. See you later. Vejo você mais tarde. Tem escrito aí até logo, mas é a mesma ideia, né? Vejo você mais tarde. Até logo. Te vejo. Até. Ok? Então, see you later, traduzindo, né? Essa expressão, te vejo mais tarde. Mas é a mesma ideia de até logo. Ok? A mesma coisa ali, o nosso personagem respondeu, ó. See you soon. See you soon. Observe que é o mesmo começo, né? O verbo see, o sujeito ali, o you, que é você, e soon, que significa logo, em breve. Então, a mesma ideia. Te vejo em breve. Te vejo logo. See you soon. See you soon. Até logo, até breve. Então, see you later. Te vejo mais tarde. Até logo. Então, see you later. See you soon. Dá essa ideia, né? Que é uma coisa curta, né? Que logo você vai ver essa pessoa. Ok? Vamos ver a última. I'll see you tomorrow. See ya! Novamente, nós temos o verbo see. O verbo see é o verbo ver, não é? Que a gente já acompanhou ali no diálogo anterior. Você pode observar que tem o you ali novamente, né? Então, vejo você, eu te vejo amanhã, que é a palavra tomorrow. 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 Então, vocês têm várias expressões com see you, né? See you later, see you soon, see you tomorrow. Então, te vejo amanhã. E aí, no final, você tem essa expressão see ya. See ya. Essa expressão see ya é uma expressão mais informal, ok? De onde veio esse see aí? Esse YA seria o you, só que é uma forma bem mais reduzida. Então, no nosso dia a dia, isso acontece também na nossa língua portuguesa, né? As palavras vão sendo diminuídas, vão sendo trocadas, né?
Então, a mesma ideia aconteceu aí nessa expressão. Então, você tem see, que é o verbo ver, não é? E o ya dá essa ideia que é you, só que já foi diminuído o you, ficou ya. Então, como é que a gente fala essa expressão aí no final? See ya. Então, é a mesma coisa que você falar see you, que é você, tudo bem? Só que como é uma linguagem mais informal, ficou dessa forma. See ya. Até mais, te vejo, ok? Então, todas essas expressões, assim como vocês viram as mais formais, temos as mais informais também, right? Então, essa foi a nossa aula sobre os greetings. Espero que vocês tenham acompanhado bem.